Salve pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Planta que Dá, o canal feito para aquela pessoa que quer ter sua plantinha em casa de forma tranquila, econômica, prática e ver tudo dando certo, aprender com os pequenos erros, mas não ter tanto erro a ponto de desanimar. Esse canal aqui, na verdade, é formado por um grupo. Eu, professor Duran, de Biologia e de Ciências, professor André de Matemática, e um grupo de alunos, nós pertencemos ao Colégio Major Arci e fazemos parte de uma aula chamada eletiva, onde a gente estimula o protagonismo, o projeto de vida do aluno e, por causa da pandemia, nós estamos fazendo os trabalhos em casa, né? Então, o que a gente vai propor para vocês aqui? Primeiro, inscreva-se, né? Ative o sininho, né, da notificação para que vocês recebam os vídeos, tá bom? Participe dos comentários e dê um like aí pra gente, né, para estimular a produção de mais vídeos, tá bom? Porque além das dicas que a gente vai dar, a gente também vai pretender passar alguns resultados, né? Dando certo ou não, porque faz parte do aprendizado, tá certo? Primeira coisa, a gente tem que pensar o seguinte: a planta, você ter planta em casa não é um luxo, seria uma necessidade. Primeiro que o ser humano é um animal e ele tem necessidade de ter contato com a natureza. Hoje em dia, nós estamos cada vez mais distantes, isso faz muito mal para todos nós, né? Então você ter uma planta em casa ou algumas plantas, isso te aproxima da natureza. Segundo, que a qualidade do ar fica bem melhor, porque elas liberam oxigênio através da fotossíntese e também libera umidade, né? Hoje em dia, com esse calor aí, com muita construção, você tem baixa umidade. Isso prejudica a saúde da gente, né? Você tem alimento, você propicia alimento para outros seres, então até a pássaros, né? Outros animais e polinizadores, né? As abelhas, outros insetos que vêm através das flores. Você embeleza o mundo, né? E a intenção da gente é que você aproveite o seu espaço que você tem lá, né, na sua casa de uma maneira correta e tenha a sua plantinha, né? Isso estimula a gente acordar de manhã cedo e ver uma plantinha lá viva, melhor num cantinho que de repente nem tem nada, tá cinza, tá feio, e aí você estimula a sua criatividade. Não só agora no período de pandemia, mas para sempre, né? O mundo está precisando de mais verde aí, tá certo? Porque é o que eu falo, planta todo mundo precisa, mas hoje em dia pouca gente quer cuidar. E muitas vezes não é porque não gosta, é porque já desanimou. Fez a coisa de uma forma que não era correta, a planta morreu e acho que é uma coisa muito difícil, né? Então, de novo, se inscreva, né? E coloque seus comentários, ver o que você concorda, o que você não concorda, dê umas dicas aí também. Vamos bater um papo e aí de repente dê algumas ideias se vocês estiverem em dúvida, tá bom? Vamos primeiro falar do seguinte. Tá, quero plantar. E o que eu faço agora? Primeira coisa, você tem que pensar no tipo de planta que você vai querer na sua casa. Eu sou uma pessoa suspeita, porque quando eu vou numa loja de planta, te falo a verdade, eu acho que sou que nem pinguço quando eu vou num bar e fico olhando tudo ali, querendo tomar todas. Eu imagino que seja uma coisa assim, porque por mim eu quero levar tudo, né? E eu também sei que nem sempre é possível, porque, né, tem que ter o din-din lá. E outra, que às vezes tem que ter o espaço e o ambiente. A maior parte das pessoas peca no seguinte: a gente acha que a planta, ela que tem que se adaptar à nossa forma de vida. E é o contrário. Somos nós que temos que nos adaptar a ela, porque a planta é um ser inconsciente. Então, ela só vai viver se o ambiente estiver adequado para ela. Então a gente tem que se desdobrar e fazer um ambiente para ela, né? E aí eu acho que é o mais prático, a não ser que você goste muito daquela planta, que você vai fazer até uma obra para manter aquelas plantas. Eu já fiz isso, tá? Mas a maior parte das pessoas prefere o espaço que já tem ali e colocar uma planta que se adapte, né? Tentar fazer um meio termo ali. Então você tem pouco trabalho para você arrumar aquele espaço para a sua planta, né? Primeira coisa, gente, você sabe quem que é o maior inimigo da planta na sua casa? E aí, você sabe quem é? Você vai falar assim: formiga, lagarta, né? O meu gato quando tá com dor de barriga vai lá e mastiga as plantas. Até pode ser um pouquinho, mas você sabe quem é o maior inimigo da sua planta? Você, quando não sabe a forma de vida daquela planta, a ecologia dela, tá? Porque a maior parte das pessoas fala assim: mas eu tenho um espacinho em casa, vou plantar. Tá ok. Só que a pessoa ignora que a planta, ela precisa de luz, né?
Aí você fala assim, mas tem luz? Não, bate uma luzinha lá assim. Quando a pessoa fala isso, significa que não bate a luz adequada. A verdade é essa, tá? Porque não basta bater luzinha, tem que ter um período adequado, né? O certo é umas 6 horas de luz ali, né? Naquele local para que a planta consiga se manter. Se você diminuir essa faixa até umas 4 horas, dependendo da planta ela sobrevive, mas ela não vai ter o mesmo desenvolvimento de uma planta que tenha 6, tá bom? Então a gente tem que ficar esperto com isso. Aí você vai falar assim, mas como é que eu sei qual planta que vive com tal recurso? Geralmente elas te dão uma dica, né? A primeira coisa, a dica sou eu que vou dar. Quando você for comprar, procura comprar numa loja especializada em plantas, tá? Onde tem um pessoal que conhece e pode te dar umas dicas. Se você não conseguir identificar, o vendedor vai te dar umas dicas, né? Ou se você for adquirir essa planta, uma muda de um parente, de alguma pessoa assim, a pessoa vai te dar uma muda, porque a pessoa geralmente já plantou e já deu certo. Então você pergunta para a pessoa como que é a condição que ela vive e tal, porque é assim que você vai fazer na tua casa, tá bom? E sem querer inventar muito, porque se tá daquela forma deu certo, você não pode fazer muito diferente daquilo ali, tá bom? Então assim, ó, como por exemplo, uma planta que seja gordinha assim, sabe? Bem redondinha, com poucas folhas geralmente, e as folhinhas são bem bojudinhas assim, algumas com espinho, outras não. Aí quando você corta a planta assim, ela tem um líquido verde dentro, ou às vezes, né, como o cacto, ou o látex, né, branco como o forbiáceas assim. Essas plantas nós costumamos chamar de suculentas, né, porque parece que elas são suculentas. Elas armazenam líquido pelo menos ali dentro. Essas plantas são adaptadas para deserto. Vai falar, então tá, então eu vou colocar ela num lugarzinho seco, não vou molhar muito, tá ótimo. Só que você deixa ela na sombra, ela vai morrer também. Porque não basta, é que eu não falei para você só pensar numa coisa, eu falei a ecologia da planta, né? Então, o deserto é o quê? O deserto é um lugar seco, então a terra tem muita areia, escoa muito rápido a água, e o deserto não é sombra, quer dizer, deve ter lugar de sombra no deserto, mas a maior parte das plantas fica no sol mesmo, sol pleno, então você tem que ter um período de sol direto nelas, tá? Elas são exigentes nesse sentido. E como que você sabe quando a planta não está legal? Porque ela começa a ficar mais clara, afilada, a gente chama de estiolamento, e ela começa a ficar muito fraca, ela quebra, ela fica sujeita a ter mais parasitas, né? Então, quando você pega uma planta assim, você sabe que ela é de deserto, uma gordinha. Quando você pega uma planta que as folhas são pequenas, várias folhas e verde mais claro, significa que essas plantas geralmente são de locais abertos, locais com claridade, mas não é deserto. Então você vai ter que ter uma terra, molhar mais direitinho, né? Molhar mais corretamente e sempre escoando, ter furinho no vaso. Se você tiver ganhar ou comprar uma planta que a folha é grande e verde escura, significa que é uma planta de floresta úmida. Aquela folha grande porque ela pode transpirar mais líquido. Tipo, né, quanto maior a folha, mais transpira. Por isso que cacto geralmente não tem folha. E é o verde escuro porque ela tem que ter bastante clorofila para fazer a fotossíntese num lugar sombreado. Mas vai bater claridade sim, tá? Senão ela não vive. E o solo para essa planta também você tem que tomar cuidado. O que eu falei, solos, por exemplo, de deserto são arenosos. Solos de floresta são úmidos, com bastante humus, né? Material escuro, assim, fértil. E tem aquelas plantas que não vivem em solo, vivem sobre árvores, são as epífitas. Então, o material que ela tem, o substrato onde ela está crescendo, ela não pode ter terra, ela tem que ser material assim, derivados de madeira, porque é ali que ela vai sobreviver. E por quê? Qual é essa diferença? Primeiro que o grânulo, né, ali vai ser diferente, então a raiz dela é diferente para segurar naquele material. O pH, se é ácido, se é alcalino, também é diferente, isso influencia bastante. Planta geralmente que é epífita, ela está adaptada a tronco, ela suga, ela absorve aquele material que escorre pelo tronco, então a raiz dela é diferente e está adaptada para viver num pH geralmente ácido. Então se você plantar ela numa terra que tem um pH menos ácido, ela não vai sobreviver, então ela vai parar de crescer, às vezes morre na hora, parar de crescer. Então pessoal, eu acho que por hoje já está bom, né? Essas dicas é bom que vocês já vão guardando, né?
E se vocês quiserem, já vão providenciando os materiais para o próximo vídeo, para a gente colocar a mão na massa, tá bom? Então, de novo, se inscrevam, né? Ativem o sininho da notificação e vamos aguardar os novos vídeos, tá bom? Um abraço a todos, até mais, tchau, tchau!